Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada trazida pela Ford College. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na engenharia fundamental da Web3. A ideia aqui é construir com precisão e, acima de tudo, com segurança. O nosso foco hoje é desenhar a porta da frente de um programa na Solana, ou seja, configurando um ponto de entrada básico. Nessa explicação, a gente vai pegar aqueles conceitos teóricos mais densos e transformar tudo numa estrutura super prática. E o legal é que é exatamente aqui que a mágica da execução segura começa a tomar forma. Sabe, é o alicerce de tudo. Só para a gente se situar, depois de analisar os componentes principais de um ponto de entrada, chegou a hora de fazer aquela ponte essencial entre a teoria e a prática. Quem desenvolve para blockchain sabe muito bem que não adianta nada entender as peças isoladas. A gente precisa saber como conectar tudo isso dentro de um template que realmente funcione, antes mesmo de pensar em escrever o código final. Essa configuração mínima, essa base sólida, que garante que a lógica que vem depois vai receber os dados certinhos e no formato ideal. E como em toda boa engenharia, a gente precisa de uma planta baixa. Nossa pauta estrutural hoje é a seguinte: 1. O modelo mental duplo. 2. Os 4 itens essenciais. 3. O fluxo de trabalho. E, por fim, 4. Próximos passos. Vamos lá? Então, começando com a parte 1, o modelo mental duplo, entendendo a fronteira. Pensa no seguinte: a responsabilidade do ponto de entrada é dividida em 2 personalidades simultâneas, que é o que a gente chama de modelo mental duplo. De um lado, a gente tem o checkpoint de segurança. Imagina aquele segurança super rigoroso na porta de um evento muito exclusivo, barrando qualquer identidade falsa na mesma hora. Do outro lado, temos o controlador de tráfego aéreo, que é quem direciona as instruções válidas com precisão cirúrgica para as pistas corretas. O ponto de entrada atua com essas 2 personalidades trabalhando em total harmonia. Agora, olhando mais de perto para o checkpoint de segurança, a regra de ouro inicial é simples: falhar rápido. Este definitivamente não é o momento para fazer análises profundas ou checagens semânticas complexas. O objetivo aqui é fazer validações que sejam universais e, principalmente, muito baratas em termos de processamento. Todas as contas necessárias estão ali? O dono da conta é quem ele diz ser? As contas que precisam assinar a transação realmente assinaram? O comprimento dos dados faz sentido? É uma triagem VaptVupt que impede o lixo digital de entrar no processador principal e causar aqueles erros obscuros lá na frente. Bom, e quando os dados finalmente passam por esse segurança linha dura, o controlador de tráfego entra em cena. É aqui que brilha o conceito de discriminador. Pensa nele como as luzes de sinalização de uma pista de pouso. Esse discriminador pode ser o primeiro byte da instrução ou talvez um número de 4 bytes. O papel dele? Um só: identificar de forma única a instrução e rotear isso de maneira super previsível para a função que vai resolver o problema. Isso, junto com uma convenção bem rigorosa sobre a ordem das contas, garante que o tráfego do programa flua sem colisões e sem interpretações erradas. Avançando para a parte 2, os 4 itens essenciais, o kit de ferramentas mínimo. O coração dessa nossa configuração tem 4 itens que são simplesmente inegociáveis. Primeiro, a função de entrada exportada. Essa é a fronteira no momento da execução, a porta que fica exposta para a blockchain. O segundo é o módulo processor, que isola responsabilidades e encaminha as rotinas com base nas instruções que chegam. O terceiro item é a propagação de erro, porque a gente precisa garantir um mapeamento padrão de falhas. Assim, se algo quebrar, a execução não fica no escuro. E em quarto lugar, as verificações iniciais, que são exatamente aquelas barragens de segurança que acabamos de comentar. Fazer essa separação cirúrgica entre o que é a mecânica de runtime e o que é a regra de negócios é absolutamente essencial. E claro, para que esses 4 itens conversem direito, a comunicação precisa ser cristalina. Tem um contrato de dados super estrito aqui. Na entrada, o runtime entrega fatias de objetos account-info e os dados brutos da instrução. Só isso. Nada mais, nada menos. Em troca, a nossa fronteira tem a obrigação de devolver explicitamente um result padrão, sinalizando um sucesso absoluto ou apontando onde doeu através de um program error. É um aperto de mãos rígido, previsível e sem margem para achismos. Indo agora para a parte 3, o fluxo de trabalho, tirando a teoria do papel. A melhor abordagem para isso é seguir um fluxo de trabalho com 4 etapas bem curtas e repetíveis. Mas olha só, um aviso importante: esse fluxo tem que ser concluído rigorosamente antes de escrever qualquer código complexo no processador. Os passos são: 1. Preparar a estrutura base. 2. Declarar as invariantes. 3. Implementar as verificações. E 4. Fazer o famoso smoke test dessa fronteira. É um procedimento padrão que parece simples, mas é incrivelmente eficaz para salvar a nossa pele.
Olhando de lupa os passos 1 e 2, o grande protagonista é o arquivo cargo.toml. É vital garantir que as versões da dependência Solana Program estão certinhas e que o tipo do crate está configurado para a compilação certa. Por quê? Porque errinhos silenciosos no build viram monstros absurdamente difíceis de debugar depois no runtime. Logo em seguida, a gente declara as invariantes. Isso significa documentar de um jeito muito claro qual é a ordem esperada das contas e quais discriminadores identificam cada ação. O contrato do programa precisa estar ali, visível e inquestionável, antes da primeira linha de lógica nascer. Nos passos 3 e 4 é onde a segurança realmente ganha vida. Colocar asserções rápidas converte aquelas falhas ambíguas em erros que a gente consegue entender e resolver. Em vez de o programa dar um crash misterioso no meio da transação, ele simplesmente barra uma conta sem assinatura na hora. Ponto final. E aí chegamos no passo 4, o teste de fumaça, o smoke test. Escrever microtestes jogando dados sintéticos bem mínimos contra a fronteira é a melhor atitude defensiva que dá para ter. Sinceramente, um smoke test rápido agora poupa horas e horas de dor de cabeça e depuração no futuro. E, finalmente, parte 4. Próximos passos. Preparando o terreno para o código Rust. Se for para sair daqui com algo fixado na cabeça, que sejam essas 3 regras de ouro da fronteira. 1. Aplique apenas em variantes universais na entrada. Nunca, jamais, misture a fronteira com regras de negócio específicas. 2. Documente e force a ordem correta das contas e os discriminadores de cara. E 3. Verifique a configuração de build de dependências muito antes de sair escrevendo handlers complexos. Lembrar desses 3 pontinhos garante que a gente construa em cima de um alicerce que não vai balançar. Resumindo a ópera, a gente chega numa constatação bem clara. Uma infraestrutura sólida impede que bugs sutis vazem para os processadores. É com essa mentalidade exata que o desenvolvimento seguro na Solana precisa acontecer. Seguindo com a nossa jornada, a próxima explicação vai colocar a mão na massa e cobrir a estrutura desse entry point direto no código Rust. E lembrando, para conferir mais análises aprofundadas como esta e mergulhar de vez na arquitetura Web3, não deixem de acessar o site forge.college. Para fechar, fica essa provocação estratégica para a gente refletir sobre qualquer arquitetura de programa. A lógica central de processamento está blindada por um checkpoint rigoroso ou a porta da frente foi esquecida aberta? Fazer esse tipo de pergunta logo no começo é a verdadeira chave para o sucesso da operação. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação trazida pela Forge College e até a próxima jornada arquitetônica.